Olá, gente. Eu quero hoje contar uma história. Nunca mais eu contei uma história, mas eu quero contar uma história que foi assim bem real. Foi ontem, aconteceu ontem. Eu vou dar o nome dessa história, os passos, né? Participei de um chá de bebê e ganhei, né? Essa lembrancinha. Eu achei tão linda, né? E assim com os passos, o pé do bebê, né? Representando. E a gente precisa ter esse cuidado dessa criança dar esses primeiros passos. E a palavra de Deus fala que ensina a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente com as nossas crianças, né? O que nós estamos fazendo, né? Como a gente está ensinando essas crianças? Como a gente está orientando essas crianças, né? Então foi um momento de comemoração mesmo, né? Para que essa criança venha a esse mundo, o nome dela é Elisa, né? Para que ela venha a esse mundo com carinho, com amor, né? E mais outra coisa que eu quero falar, né? Que na realidade foi uma comemoração e alguns que me acompanham aqui sabem que eu sou intolerante ao glúten e à lactose. Então, assim, foi uma festa muito bonita, tava assim tudo muito lindo, né? E eu fiquei assim pensando, poxa, às vezes a gente que tem essa intolerância, que a gente não pode comer as coisas, a gente às vezes se isola. E aí eu levei meu lanche, porque foi no horário, né, na pós-graduação de psicopedagogia, eu levei meu lanche, tudo isso. Mas a gente se isola. E aí eu fiquei assim, e eu não comi aquilo. E aí, como tava naquela comemoração toda, não, e faltou guardanapo, essas coisas, eu fiquei na sala e comi meu pão ali, né? E perdi a oportunidade também, né, de tirar foto, de participar. E aí ficou assim, poxa, ela deu essa lembrancinha, mas qual foi a minha lembrança, né? Porque quando a gente lembra dessa lembrança, quando a gente pegava, poxa, aquele salgado estava uma delícia, mas eu não podia comer, né? Aquele bolo estava uma delícia, mas eu também não podia comer. E aí eu fiquei lá na sala, mas eu podia também ter ali ficado, né? Tirado foto, feito, conversado com um, com o outro, mas eu escolhi naquele momento ficar ali. Talvez foi o meu momento de estar ali, né? E aí a gente pensa assim, poxa, eu posso mudar isso. Não é porque eu sou intolerante que eu não posso estar, né, no meio das pessoas, conversando, fazendo as coisas, porque aqui a lembrança eu vou ter, né, que eu participei, do meu jeito, mas eu participei. E foi uma coisa boa, né? Foi uma coisa boa você estar ali incentivando, né? E comemorando, porque é um nascimento, e o Senhor fala na palavra dele, que o nascimento a gente precisa comemorar, e a gente está comemorando a vinda de uma criança, né? Que a gente já sabe, hoje com a tecnologia a gente já sabe como essa criança virá, mas é importante a gente dar os primeiros passos, porque até agora a gente está dando os passos, e eu dei um passo, né? A gente dá um passo o tempo todo, e eu dei um passo, né? No momento que eu fiquei ali, comendo sozinha, né? Não fiquei no meio de todas as pessoas. Talvez porque eu vi tanta coisa, né? A tentação ali dos doces, dos bolos. E eu fiquei assim, olha, é melhor ficar na minha. Mas assim, é importante a gente perceber que passos eu estou dando hoje. Porque a gente pode mudar os passos. E é isso aqui que me representou para mim, esse pezinho aqui, ó. A gente pode sempre mudar os nossos passos. A gente pode sempre estar refletindo sobre as nossas próprias ações. E é isso, né? A gente precisa refletir sobre as nossas ações. Esse pezinho aqui, ó, me disse assim, ó, eu posso tomar minhas decisões. A criança aqui, ela está sendo guiada. Vai ter um tempo que o seu filho vai crescer e vai dar os seus próprios passos. E a gente que é cristão, a gente precisa dar os nossos passos acompanhada sempre com Jesus e sempre se questionar nos meus passos, que faria Jesus? E nos seus passos, que faria Jesus?